Olá, Mojuba, meus respeitos, Oloie Felipe, o preto que aqui vos fala. Voltei para dar seguimento a essa saga maravilhosa, que é a saga da interrogação, que está sanando várias dúvidas. Voltei para mostrar a minha visão, o meu prisma, a minha consciência quanto a assuntos que não são de minha inteira tradição. A tradição é iorubana e subdividida em milhares de famílias. E é justamente sobre família que a gente vai falar hoje. Mas antes de trocar esse papo, eu quero que você, se for de sua boa vontade, como é de minha boa vontade deixar o conhecimento para você aqui, que você se inscreva no canal, ative esse sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Lembre que toda segunda, quarta e sexta, sempre que possível, nós teremos interrogação. E tem muitas outras coisas maravilhosas que estão funcionando aqui no canal, como a playlist que está sendo montada por mim de cânticos sagrados aos orixás do candomblé. Quem está falando aqui é o Babalaú Ifatobi, Fani, Xutunde, Olonã, Oxum-Ade, Dolá, Omombala, Xelenu. Sou eu, Felipe, Oloie Felipe, o pretinho que aqui vos fala. E venho aqui humildemente repassar um pouco da minha visão quanto a N assuntos que devem ser conversados e que muitas vezes não são elucidados dentro da casa do candomblé. Estou aqui no meu quintal, das minhas folhas sagradas, ao redor de minha Zelê. Estou aqui ao lado de Bambá, estou ao lado de Ossani, Abene, Idia, Quere, Ibalu, Majudo, né? Que lindo como sempre, né? Tem fundamento pendurado ali, as folhas estão crescendo, as coisas estão acontecendo, como vocês podem ver. Ossani, como sempre, belíssimo, né? Ele se esconde dentre as folhas aqui, ó, não nos deixando ver realmente a sua verdadeira face. Isso é maravilhoso, é encanto, né? É magia de orixá que está presente na nossa vida e que eu aconselho a você que em qualquer lugar que você chegar, que você não sinta a energia de orixá, a essência de orixá, não se inicia naquele lugar, tá? Não bater no teu coração, na tua cabeça forte, que aquilo ali realmente é o bom para você. Não faz a besteira de raspar a cabeça para se arrepender depois. É um dos fatos que a gente vem conversar aqui hoje, é esse. O rapaz me fez uma pergunta lá no meu Instagram, e a pergunta ela é muito inteligente, eu faço questão de conversar sobre isso, e espero que vocês gostem. O papo de hoje, ele vai ser tratado sobre a pergunta que diz dependência emocional familiar, culto tradicional e educação emocional. Vamos a uma sacada nesses assuntos. Eu tenho três prismas, três visões quanto à dependência familiar emocional dentro do culto tradicional, que também é conhecido como o candomblé, que é uma religião que descende do culto tradicional iorubá, que é trazido pelos negros escravizados, certo? Então eu vou mostrar essas três visões para vocês e vou tentar com elas sanar dúvidas. Espero que vocês gostem. São três visões, três prismas, três ideias que devem ser assimiladas antes que a gente diga que fulano está errado, que cicrano está errado, que o seu é o certo. A verdade absoluta ela não existe. Existe uma visão particular de cada um. O que existe nos dias de hoje aqui, a gente pode dizer que é a particularidade de cada axé, de cada família, de cada culto, de cada sangue, de cada descendência, e que isso deve ser muito, mas muito respeitado. Na família de cicrano se faz parabéns para a família de cicrano, paó. Se a família de cicrano prospera, paó. Se a família de cicrano não prospera, ele que acerta os ponteiros. Se a família de Beltrano faz S, paó para a família de Beltrano. Tá prosperando? A vida tá seguindo? Paó para a família, pro axé de Beltrano. Do caramba, é isso que a gente quer, que as pessoas tenham sim as suas particularidades. O papo hoje fala sobre dependência emocional familiar. Eu vou mostrar o primeiro prisma. Essas são as minhas visões. Tá bom, gente? Eu espero ser respeitado como eu respeito a visão de qualquer outra pessoa que tenha qualquer visão, porque eu não tô aqui para impor uma verdade absoluta para ninguém, nem quero que ninguém haja, fale, pense ou faça da forma que eu penso. Eu quero que as pessoas tirem suas próprias conclusões, assim como eu tirei as minhas e procurei expor elas aqui para vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar. O primeiro prisma de visão de dependência emocional familiar, ele vem da índole, da conduta e do caráter do sacerdote condutor da família. O sacerdote majoritário, Babalorixá, a Ialorixá, né, o Babalaxé, o Babaebé, são sacerdotes majoritários.
Quando essas pessoas, quando essas pessoas elas têm a petulância de enfiar na cabeça dos mais novos de que eles dependem daquela casa, daquele axé e daquele sacerdote para acessar a energia do próprio orixá, o qual ele iniciou, isso é uma visão errada. Ao meu ver. Quem acha certo, eu acho correto também. Mas não é da casa. Isso é dependência emocional familiar. É tornar a pessoa dependente, né? Não é a casa, viu? Não é a família, muito menos o sacerdote. O que vai manter a sua boa coligação com o seu orixá é algo que não está no sacerdote, nem na família, nem no axé. Mas que existe a possibilidade de se aprender lá, dependendo do que se encontra dentro daquela casa de axé, né? Então a gente pode citar assim que a sua boa conduta, o seu caráter idôneo, o seu aprofundamento no aprendizado do culto à divindade a qual você se iniciou e nas demais que se cultuam naquela casa, assim para o Ixexê, assim para o Candomblé, né? A vivência dentro daquele lugar para filtrar dentro de você aquilo que é bom e aquilo que é ruim, não da ritualística, mas sim de pessoas, comportamentos, né? A índole, literalmente. Você vai para uma casa de axé, você vai se iniciar, 21 dias é o processo que é usado em alguns cursos militares aí, né, de forças táticas e tal. 21 dias é um processo de lavagem cerebral. Então você vai para a iniciação, quando acontece 21, quando acontece 14 ou 7, ou dependendo 3, dependendo da tradição da família, a gente tem que entender que aquele período ali ele vai reiniciar o teu HD. É uma reeducação que você tem na vida perante ao culto daquele orixá ao qual você está se iniciando. Você está sendo iniciado, né? Então, parem e pensem. A primeira lida com a dependência emocional familiar, ela vem do sacerdote. Dependendo dele, você vai sim se tornar um ser humano independente da sua família. E dependendo dele, você vai morrer precisando pagar horrores a ele para que ele corte pro seu santo. Por quê? Porque você não entendeu qual é o real sentido de se iniciar ao orixá. Você não entendeu qual é a realidade da coligação perfeita que existe entre um ser humano e uma divindade. O que dizer de quando nós encontramos num filme ou num documentário, uma criança que às vezes não sabe nem falar, oferecendo dendê no Ojubó de Ogum, no Ojubó de Exu, né? Oferecendo ali e falando na língua dela, né? Que Exu é bom, que Exu vai trazer felicidade para ela. Ela já domina plenamente aquilo? Não. Mas a educação diz para ela que ela consegue acessar o orixá com a pureza e com aquilo que ela aprendeu da família. Isso é criança de 5, 6 anos. Criança jogando, fazendo ebó. Nossa, é educação familiar, né? Então o que causa o ser humano, o brasileiro, tanto no culto de Xexê como no culto de Candomblé, dependente da família, primeira visão, eu disse que ia dar 3. A primeira visão é a educação que o sacerdote e a sacerdotisa dá para ele. É a visão do que é um todo do culto para aquele mais jovem, para aquele iniciado, para aquele abian. Qual é a visão que você passa? Você passa para ele de que ele precisa completar 21, 25, 30 anos de santo para conseguir cortar para o santo dele sozinho? Porque foi esse o exemplo que ele teve? Será que foi isso que ele fez mesmo? Eu tenho cada história para contar de sacerdote que fala na sala assim: é impossível, eu preciso de um sacerdote para cuidar da minha cabeça. Que na hora do aperto ele mesmo cortou. O meu pai de santo, pai Kenny, mesmo fez isso várias vezes. Na hora do aperto ele mesmo cortou pro santo dele e tudo deu certo, foi perfeito. Ele não chamou ninguém, ele mesmo meteu a faca. Eu tava lá, nem iniciado era e tava segurando o galo. Ele deve lembrar muito bem disso. Ele tinha um opan e fá de madeira que ele jogou o búzio lá. Jogou, ele disse que na caída pegou 4 búzios, ela afiou. Ogum disse que hoje eu sei que não é legal jogar búzio, mas ele jogava, né? Não tinha conhecimento, mas na conexão dele com o orixá, né? Funcionou ali. O Ogum disse que era bom mesmo, né? Que eu participasse daquela obrigação, porque ele questionou se era bom eu participar da obrigação, porque eu não era iniciado. Mas ele me incumbiu no culto assim mesmo. A benção, babá de Denã, pai Kenny de Ogum. Obrigado pelas boas oportunidades. Então ele é uma prova viva. Meu pai é uma prova viva
de que não existe dependência familiar quando você quer. Chegamos no segundo prisma, a segunda visão. A educação do sacerdote é um ponto. O que é que o sacerdote impôs na tua cabeça no teu período de recolhimento e iniciação? Ele impôs que você pode ser independente ou que você será dependente dele para sempre. Ou que, como eu digo para os meus filhos, que eles serão sim dependentes de mim por um tempo, até eles aprenderem. Deixo isso bem claro, que quem se esforçar mais vai aprender mais rápido e com certeza vai conseguir repassar uma visão melhor, mais segura para mim, a ponto de conseguir fazer aquilo que é preciso e, se possível, um dia cuidar de outras pessoas. Mas eles precisam ter a competência para isso. Eles não metem a mão para fazer porque eles sabem que comigo o buraco é mais embaixo. Eles sabem que eu tenho que ensinar, eu não nego conhecimento, mas que para fazer do meu jeito é difícil. Do jeito que os meus orixás mandam, é difícil. Porque não é o meu jeito, é o jeito que Obi diz, é o jeito que Orobô diz, é o jeito que Erindelogum diz, é o jeito que Ikin diz, é o jeito que Opele diz. Aí a gente vai lá e faz, tal como é. Sabemos cantigas e acordar energias de folhas, sabemos usar os elementos, sabemos conduzir ritualísticas, eu e a minha esposa Mandanda, e o Babá Guilherme, que é o babalaxé dessa casa, é o cara que vai prosseguir com a nossa história. Assim nós esperamos, estamos preparando ele para isso. Eles sabem, nós sabemos, eu ensinei para todos eles como prosseguir com a ritualística de um coelho, de um preá, de um pato, de uma dangola, de um pombo, de um pavão, de um fazão. Ah, existe sim ritualística para isso, sim, tanto no candomblé como no xixi. Basta o santo pedir que a gente dá. Como proceder com o ritual de um galo, de um cabrito, de um carneiro, de uma cabra, que é diferente, né? Aqui na minha casa. Se nas outras casas é tudo normal, não tem nada a ver. Cada um paó. Tá prosperando, eu digo muito isso, paó. Mas aqui na minha casa tem especificação. A Umbanda é feita do jeito que o Espírito manda. A ritualística de Orixá, eu já tenho uma familiaridade com a ritualística e tenho também, posso dizer para vocês, sem medo de errar, uma grande prática dentro do culto. Consigo fazer a coisa acontecer praticamente, sem embolar, sem atrapalhar, sem procrastinar. Então, os meus filhos, para fazerem isso para as pessoas, eles vão ter que adquirir essas técnicas. Se eles disserem que fazem e que são da minha família e não estão fazendo da forma que eu faço, aí fica difícil, né? Para eles dizerem que são da minha família. Só quero que tire meu nome da boca. Simples. Entende? Então, isso é o normal. Quando eles aprenderem, eles são independentes para fazerem o que quiserem. Mas eles precisam mostrar para mim que aprenderam, né? Porque eles fazem sem mim. Sem mim eu quero ver fazer. É bom. Mas eu quero ver fazer comigo lá. Que é para eu encontrar quantos pontos foram esquecidos, como eu encontro até hoje com muitos. Acho normal, até eu esqueço, eu sou humano, não sou perfeito não. Eu também esqueço, e tenho os meus para me auxiliar. Eu tenho a minha Yalorixá, que é mãe da Anda, minha esposa. Eu tenho o babalaxé de minha casa, que é o Guilherme. Se eu esquecer de botar algum elemento ali naquela macumba, se eu esquecer de uma velha, eles vão me lembrar. Que é muito difícil, não costumo esquecer. Eu sou música, a minha memória, ela é muito boa, então eu não costumo esquecer. Aí terminamos o primeiro ponto, a educação que o Babalorixá e Yalorixá, o Babalaú, ele passa para seu filho, para ser homo orixá, para ser homo algo, né? Se ele tem que ser dependente para sempre, se ele será dependente temporariamente até ele aprender, ou se ele não é dependente. Fez aqui, ele já pode sair por aí fazendo merda na cabeça dos outros e tá tudo bem, porque ele é independente. Não é isso. Para mim não é isso. Se para alguns é, paó. Vou levar isso pro resto da vida. Paó, aplausos. Cada um faz aquilo que é melhor para si próprio dentro de sua casa. Eu respeito isso pra caramba. A segunda visão é a comodidade do filho de santo. A dependência familiar, ela acontece muito a partir do momento em que o filho ele não aprende, em que ele não estuda, em que ele tem um tempo para tudo, menos para parar para raciocinar orixá, para destrinchar o Intã de Orumilá, para saber qual é a origem do orixá que ele iniciou, como entendê-lo de uma melhor forma, decifrar orixá. Ninguém vai conseguir nunca. Ninguém vai conseguir nunca, não existe uma verdade absoluta. Não tem como. A gente tem mais é que respeitar as várias vertentes de culto que existem, né? E preservar cada um a sua, que elaborou com base naquilo que entendeu. Tem que ser um culto embasado. Quando eu falo cada um tem o seu próprio culto, não quer dizer que cada um vai sair por aí fazendo maluquice na cabeça dos outros, não.
Isso quer dizer que o ser humano ele tem que ter um entendimento da divindade, ele tem que ter um entendimento da ritualística, ele tem que ter uma vivência, né, dentro daquele culto, ter convivido com pessoas mais velhas que ele, que mostraram na prática como é que se fazia aquilo, para que aí ele possa replicar para outras pessoas, assim como foi comigo e deve ser com os mais competentes, eu creio, né? Então, o filho de santo que se acomodou a ter o pai de santo, a ter a mãe de santo, e quando não tiver tem o padrinho de santo, e quando não tiver tem a madrinha, tem a Ialaxé, tem o babaebé, e ele não aprende nunca. Ele abre bem a boca de ser bem claro assim, eu não quero compromisso com essas coisas. Então pra que você se iniciou? Só de se iniciar, você já tem um compromisso pan. E esse pra mim já é demais, babá. É sério. Você não sonha com a sua independência pela sabedoria que você adquiriu. Então o culto tradicional ele ensina que se você estuda, você aprende, você não depende. Certo, brother? Então o que é que custa você, filho de santo? Também entender que a sua dependência ela não está limitada ao seu pai de santo dizer você tem que tomar 3, 7, 14, 21. Não tem que tomar 7, 14, 21 porra nenhuma. Eu não tomei 7, eu tô aqui. Tô vivo. Eu comemorei e comemoro aniversário de Orixá. Porque é o que eu entendo. Eu não entendo que você tem que obrigação para tomar. Eu comemoro aniversário de Orixá. Eu tomei 3. 7 eu não tomei. E vou comemorar 12. Por quê? Porque eu não dependo da minha família para nada. A ritualística que eu faço hoje, se eu juntar o povo do meu ebé para me ver fazendo a ritualística de santo, eles não vão conseguir me acompanhar, não. Porque o que eu faço é baseado naquilo que eu aprendi no começo, mas altamente destrinchado, altamente elaborado de uma forma que é cabível para mim. Porque eu sei que onde eu fiz santo e algumas casas que eu passei, a coisa é feita de qualquer jeito, a cantiga é cantada de qualquer jeito, a coisa é feita de qualquer jeito. E daquele jeito que eles aprenderem tá bom. Para mim não é assim. Eu preciso de um sentido para as coisas. Então muita coisa do passado, muita coisa eu adquiri na caminhada, né? Com os babalaôs que convivi, com o pai Paulo, com o Ifamaiowá, né? Com a convivência com todos eles que eu tive, com o meu tio Malaquias, a convivência na Bahia, né? Com o pessoal de lá do Gilobi, a convivência que eu tive, né? Com as pessoas mais próximas a mim, de minha família, com meu pai, carnal Soleto, né? Com o pouco que vi de meu avô paizinho. Então eu entendo que eles tinham o conhecimento, mas que não era tão elaborado, que hoje a gente tem recurso para isso. Muitos dos meus velhos já não estão mais aqui. Meu avô paizinho já foi, meu pai Leto e Fatoneja já foi, meu pai Paulo Braz já foi, meu tio Malaquias já foi, né? Então a galera assim que eu achava mais top, nata, sábia, assim eram essas pessoas. Então eles não estão hoje, eu tenho muita pena, né, de eles não estarem hoje. E eu espero que eu consiga eternizar um pouco daquilo que eu aprendi com eles para as pessoas que chegam até a minha vida, para as pessoas que chegam até a minha mesa, que sentam no meu até, que vem fazer obrigação, que vem fazer iniciação, que vem dar amor ao orixá comigo. Então, a segunda visão é a visão do filho de santo que é acomodado. Enquanto ele tem quem faça, ele não aprende, ele prefere depender do que aprender. E isso é ridículo. Porque depois ele quer dizer pra mim aqui na minha mesa, meu pai de santo não me ensinou. Minha mãe de santo não me ensinou. Tem certeza? Ou será que ele estava fazendo pra você ver e você queria que ele sentasse, mastigasse a papinha e cuspisse na tua boca? Você não teve coragem de pegar no ato, não. Você queria que ele te desse escrito e com áudio, um pendrive com os áudios gravados e com um PDF, com tudo sendo muito bem explicado do que é que deve, se não se deve fazer para fazer um culto de orixá, para fazer o culto do seu orixá. É isso? Tem que ser assim? É obrigatório ser assim? Pelo amor de Deus. Para e pensa. Raciocina aqui comigo. Se você buscar, se você aprender, você não vai depender. E se você se revoltar um dia, eu não concordo com o que faz naquela casa. Tá bom, então vai pra sua casa, cultua seu orixá na sua casa. Procura um sacerdote que te instrua a cultuar o seu orixá na sua casa. Que te ensine um culto benéfico. Aprenda o culto, porra! Aprenda o culto e aí você pratica, independentemente. Quem sabe um dia você não compra um sítio no Fundamenta, um candomblé de sua família, porque não foi assim no primórdio?
Do primórdio, se a gente parar para raciocinar, tudo foi reinventado. Então hoje eles reclamam até quando você faz uma cantiga para sua casa. Porque eles dizem que, porque agora eles estão inventando cantiga. Para de palhaçada, sacerdote hipócrita. Sacerdotisa hipócrita. Todas as cantigas que seus mais velhos cantavam, elas foram inventadas aqui no Brasil. Não tem nada que se cante aqui no Brasil, que se cante lá na África, no culto tradicional iorubá, até porque ambos foram recriados, reinventados. Tanto o culto que veio para cá como o que ficou lá. Passou por uma opressão tão forte que depois ele teve que ser recriado. Não é isso? Então por que criticar? Então o sacerdote tem culpa, o neófito também. Ele critica a parte jovem. Porque a parte jovem está aprendendo, está estudando iorubá, está criando cantiga para festejar o orixá, entendendo que os antigos fizeram isso. E que foi bonito. Eles se baseiam numa tradição dos antigos. Os mais velhos de hoje, eles se baseiam na posição do copia e cola. E eles estão corretos, porque eles copiam e cola. Quem está se baseando em inspirar-se em orixá para criar, está errado. Então o sacerdote oprime o filho que quer desenvolver e quer aprender. Muitos já reprimem ali antecipadamente. Você tem que tomar 7, 14, 21. Enquanto você não fizer isso, você não pode fazer nada na cabeça de ninguém. Você não tem direito porque você, Iaô, não é nada. Iaô é cachorro. Iaô não pode nada. Quem é você? Tá fedendo a boca, fedendo a merda, que não sei o que, tá fedendo a caru. Entende? Ele já oprime e reprime você. No começo tem sacerdotes, não são todos. Tem os que são bacanas, ensinam e divulgam mesmo, que é para perpetuar, né, a tradição. E tem aqueles que vão segurar você nas obrigações. Você tem que tomar obrigação. Você vai lá jogar um boost, dá um atrapalho na sua vida, ele jamais vai te dar um ibá de Exu. Por que ele jamais vai te dar um ibá de Exu? Porque Exu resolve problemas. Exu, quando é bem cultuado, ele resolve problemas. Ele organiza a vida, ele harmoniza o ambiente. Ele traz a ordem, ele torna você uma pessoa ética. Ele traz a moralidade para perto de você. Então, para o pai de santo que quer que um filho de santo dele tenha tudo isso, se ele quer ele, na podridão que vive muitas vezes, não tem. Então ele não vai te dar Exu. É banal você ouvir as pessoas contando assim. Eu fui jogar pro meu pai de santo e ele abriu um jogo lá e disse que no jogo o orixá tava dizendo que eu tinha que tomar 3 anos. O orixá tava dizendo que eu tinha que tomar 7 anos. O orixá disse que você tem que tomar 7 anos. Enquanto você não tomar esses 7 anos, sua vida não se ajeita. É isso mesmo? Então quer dizer que se você não tomar... Isso aí é o quê? Opressão, né? É coagir você a fazer uma coisa baseado na sua fé no orixá. É terrível isso, né? Não era mais fácil ele dar Exu pra você? Ensinar você a cultuar e entender que aquele orixá resolveu o problema do teu orixá. Mas não, porque ele precisa que você dependa emocionalmente da família dele. E assim a gente vai conseguindo de uma forma ampla responder as perguntas do amigo. Já no culto tradicional, pelo menos aqui, no Ebé aí Arabu Orixá, a gente inicia as pessoas, elas já vão com o ibá delas para casa. Geralmente, muitas pessoas são iniciadas de Exu aqui, algumas de Oxum e algumas já fizeram Enxerfá. Mas geralmente as pessoas são iniciadas de Exu, esse templo é dedicado a Exu, né? Então a gente inicia muita gente de Exu aqui, mas a gente faz questão de que elas absorvam o máximo de sabedoria. E a gente insiste para que elas convivam comigo, convivam com a mãe Danda, para que aprendam, se aprofundem, para que um dia possam sim dizer que são nossos filhos e filhas, mas que realmente aprenderam pelo pé, como diz na minha terra, a tradição familiar deles. Eles sabem replicar aquilo que o sacerdote e a sacerdotisa dele replicou nele, para que a vida dele fosse boa, e ele vai replicar aquilo nas pessoas com excelência. E ali ele vai desenvolver, a partir das consultas com o orixá dele, novos ebós, que são antigos também, que outras pessoas já fizeram, novas modalidades de conduzir o ritual, que é a mando do orixá. Aí já é a mando do orixá. Não é que o orixá vai inventar uma cantiga, não é que... Não, orixá, existem vários itãs de Ifá que falam de orixá, de Exu ter colocado a palavra na boca de fulano e fulano cantou. O Lodumare colocou na boca de Orumilá e Orumilá cantou. Então o orixá dá um prisma de visão, sim, para o desenvolvimento do culto próprio de cada pessoa, em cada casa, em cada quintal, em cada sítio, em cada quartinho que tem um ojubó lá. Você tem a sua independência, mas você precisa ser primeiramente esclarecido pelo seu sacerdote de que você tem independência. Do contrário, você não vai alcançá-la, você não vai nem conhecê-la. Como eu tenho até hoje irmãos de santo,
né, que sabem muito bem, irmãos de santo que eu digo que foram feitos na casa de meu babá, que tem 20, quase 30, 40 de santo e que são totalmente dependentes do meu pai. Que eles não sabem fazer pata vida. Se meu pai sair de cena, eles não sabem fazer nada, eles não sabem cantar nada. Tem gente lá na casa do meu pai, com 20 anos de santo, tem sim. Mulheres principalmente, que são totalmente dependentes dele, elas não sabem fazer nada sozinhas. E ainda vão fazer com a supervisão dele, às vezes erra. E ele fica chateado. Isso é ser dependente emocional familiar, né? Depois que pai Kenio morreu, eu tô dando o exemplo dele porque eu vi muito isso na casa dele. Ele é um homem sábio, tá, gente? É um homem idôneo, é um rapaz respeitoso, mas que eu busquei outros horizontes. Né? E ele me deu aquilo que ele pôde. Ele, como ele mesmo conta, e quem quiser pergunte a ele. Ele diz, eu preparei você para isso. Né? Ele me raspou, ele me adoçou. Ogum me deu essa dádiva de ser iniciado por um homem do Ogum, né? E ele me fez de santo mesmo. E hoje, quando ele vê a minha evolução, ele diz, eu preparei você para isso. Né? Então eu busquei aprender muito, eu sempre busquei escavacar muito, entender muito. Né? Isso é o que vai fazendo um ser humano evoluir. Após ter entendido tudo que se fazia na casa do meu pai Paulo, tudo que se fazia na casa do meu pai Kenio, tudo que se fazia na casa da minha tia Jandira. A visão deles. E entender o ritual por si só. E a visão que eles tinham, o entendimento que eles tinham do porquê eles faziam aquilo. Aí eu aprendi o dos meus familiares. Replico isso nas pessoas com a minha concordância e discordância, o meu encorpamento, o meu estudo, tudo aquilo que os meus ancestrais não conseguiram, eu vou buscar para conseguir aperfeiçoar e tornar cada vez mais claro e entendível o nosso culto daqui do Ebeaí Araborixá. Então, o filho que se acomodar, ele não vai conseguir repassar isso um dia para as pessoas. Ele pode até ficar velho de santo, mas sábio não, porque ser velho de santo não é ser sábio. Ele vai continuar dependendo da família. Sempre que ele encontrar com o irmão de santo dele que souber mais do que ele, que foi feito por mim, ele vai buscar aquele irmão de santo, porque ele sabe que ele depende daquela família para estar bem, tentou com outras, não deu certo, e ele não aprendeu, ele não se interessou em aprender. Ele sempre foi dependente familiar emocional. E o culto tradicional não ensina isso. O culto tradicional, ele ensina você que com a sabedoria, você tem a independência, você tem a outorgação para exercer a sua função, para cumprir a sua missão aqui na Terra. Essa é a segunda visão. A terceira visão, ela é bem mais curtinha e bem mais direta. A dependência familiar emocional, ela acontece para os acomodados. A dependência familiar emocional, ela é imposta pelos sacerdotes e sacerdotisas de mau caráter. Mas que fique bem avisado. Que Exu, Exu está observando tudo isso. Exu é a capa. Exu é o supervisor. É o cara que carrega a bolsa, né, com fundamentos que podem levantar, destruir a vida de uma pessoa. É claro que não depende dele, nem tem maldade nem bondade. Exu é neutro. Ele está dependendo das tuas atitudes, sacerdote. Ele está dependendo das suas atitudes, Omorixá. Do seu pensamento, da sua conduta, do seu aprofundamento no culto. E, é claro, da sua boa relação com ele. Qual é a sua relação com o Exu? Por que não depender das divindades? Ao invés de depender de família, por que a gente não procura depender das divindades? É mais fácil para você absorver e expandir um culto aprendendo com uma divindade do que você tentar replicar exatamente aquilo que a tua raiz replica, não é? Mas só que para conseguir se comunicar perfeitamente com o teu orixá, tu vai ter que aprender com a tua raiz como é que se comunica no Obi, no Urubô, no Jogribuzo, como é que interpreta. Então você vai ter que buscar o seu sacerdote, a sua sacerdotisa. Isso é vergonhoso? Não. Você não tem o entendimento? Busque. Isso é digno. Consulte seu sacerdote. Aprenda com ele. Replique o que ele replica. Coloque a sua sabedoria dentro daquilo. Mas não seja dependente em fase nenhuma. Se é para depender, dependa de você mesmo. Porque até o orixá está dependendo de você, meu irmão.
para conseguir agir na tua vida. E assim eu deixo mais essa sabedoria para vocês aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, curte, comente, compartilha. Mostra isso para os seus amiguinhos, para o seu pai de santo, para sua mãe de santo. O Luiz Felipe foi o preto que aqui falou para vocês e deixou mais uma visão minha, mais um prisma meu, que não é verdade absoluta, mas que eu creio que deve ser observado com carinho. Afinal de contas, eu não falei bobagens para vocês aqui. Fiquem todos na paz, que Orixá Exu nos abençoe e mantenha a gente no equilíbrio. A interrogação continua, vai acompanhando que o canal do Luiz Felipe aqui ainda tem muita coisa boa para você. Por enquanto é só, beijo, fui.